Você limpa, organiza, foge. Você faz tudo para me evitar. Mas eu sei que você sente o ar mudar quando eu entro. Eu estou esperando o senhor terminar esse show de egocentrismo. Quero saber se a lista de tarefas vai continuar desse tamanho ou se o seu ego precisa de um dia de Ele folga. jurou nunca mais tocar em uma mulher, até conhecer a única que não se impressionava com seu dinheiro. Clara só queria trabalhar em paz. Mas quando enfrentou o homem mais arrogante daquela mansão, olhando direto nos olhos dele, despertou algo que Heitor nunca tinha sentido antes. Agora, o ex-mulherengo que jurou manter distância está enlouquecendo em silêncio pela única mulher que não tem medo de desafiá-lo. E o maior perigo não é perdê-la, é perceber que pela primeira vez na vida, ele não sabe mais viver sem ela. Prepare-se, time, porque o que aconteceu após as portas daquela mansão se fecharem e as regras desse jogo mudarem, vai te deixar completamente sem respirar. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também nos comentários: você acredita que o amor de verdade pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? Dizer que Heitor odiava compromissos era o eufemismo do século. Ele não apenas fugia de relacionamentos sérios, ele corria deles na velocidade de um carro de corrida sem freios. Para Heitor, a vida se resumia a 3 coisas bem simples: festas regadas a luxo, nenhuma responsabilidade antes do meio-dia e uma lista interminável de mulheres que esqueciam o nome dele assim que a noite acabava. Ele era o terror das colunas sociais, o herdeiro irresponsável que gastava o dinheiro da família mais rápido do que os contadores conseguiam calcular. Mas o relógio corre para todos, e para Heitor, o despertador da realidade tinha o nome de Seu Ernesto. Seu Ernesto, um homem que construiu aquele império com suor, dignidade e cabelos brancos, estava com a saúde fragilizada. A idade avançada não tolerava mais os escândalos do filho. E foi em uma manhã cinzenta, no escritório que cheirava a madeira cara e decisões difíceis, que o velho deu o ultimato definitivo. Ou você assume a presidência desta empresa e se comporta como um homem de verdade, ou eu mudo o meu testamento antes do pôr do sol, disse seu Ernesto, com a voz baixa, pausada e tão fria quanto uma lâmina de gelo. Não vou deixar o fruto do meu trabalho, de uma vida inteira, nas mãos de um moleque que confunde maturidade com champanhe caro. Você está fora, Heitor, a menos que me prove o contrário. Heitor sentiu o chão sumir sob seus sapatos sob medida. A fúria ferveu em suas veias. O orgulho de homem mimado gritou alto por dentro, mas ele não era burro. Olhando para os olhos cansados e inflexíveis do pai, ele entendeu que o jogo havia acabado. Ele precisava amadurecer, ou isso, ou viver de aparências e passar vergonha nas capas de revistas como o herdeiro falido. Engolindo o próprio ego com um gosto amargo na boca, ele respirou fundo e tomou uma decisão radical, uma promessa extrema para selar o novo destino. O senhor quer um homem focado? Pois o senhor terá, respondeu Heitor, a voz firme, embora o coração estivesse dando nós. Eu juro pelo nome da nossa família, pai. Corto as festas, corto a vida noturna. E faço mais. A partir de hoje, eu só coloco outra mulher na minha vida se for para casar. Não haverá mais casos, não haverá mais escândalos. Distância absoluta de qualquer distração. Seu Ernesto apenas arqueou uma sobrancelha, cético, mas aceitou o trato. Para provar que não estava blefando, Heitor se trancou na mansão da família. Ele transformou a própria casa em seu quartel-general de trabalho. Passava noites em claro revisando planilhas, bebendo café puro e lidando com uma abstinência caótica da sua antiga vida de curtição. Ele estava tenso, estressado e com os nervos à flor da pele. Um verdadeiro leão enjaulado em um terno de grife. É exatamente nesse cenário de panela de pressão, prestes a explodir, que o destino resolve testar a sanidade do novo Heitor.
Com a necessidade de manter a casa em ordem devido ao isolamento do herdeiro, a governanta contrata uma nova funcionária para ajudar nos serviços gerais da mansão. Seu nome era Clara. Clara era o oposto de tudo o que Heitor conhecia. Linda, com uma beleza natural que não precisava de maquiagem pesada para chamar a atenção, ela trazia nos olhos a firmeza de quem acordava às 5 da manhã para vencer na vida. Ela não tinha tempo para jogos mentais, muito menos para tolerar homens ricos com complexo de Deus. O problema é que a reputação de Heitor a precedia. Na cozinha da mansão, os comentários já eram maldosos antes mesmo de Clara começar. "Cuidado com o filho do patrão", alertou uma das funcionárias antigas, lavando a louça. "Ele já flertou e causou a demissão de metade das moças que passaram por aqui. É um predador. O seu Ernesto e todo mundo nesta casa sabem que ele não consegue ver um rosto bonito sem tentar transformar em conquista. Com você, jovem e bonita desse jeito, não vai ser diferente. Você vai ser só mais uma na lista dele." Clara sentiu o estômago revirar de indignação, mas apenas ajeitou o avental e segurou o esfregão com mais força. "Ele pode tentar o que quiser", murmurou Clara para si mesma, com o queixo erguido. "Vim aqui para trabalhar e pagar minhas contas, não para inflar o ego de herdeiro mimado. Ele que fique bem longe do meu caminho." Mas manter distância de Heitor dentro da mansão era tão difícil quanto evitar o oxigênio. Nos primeiros dias, o estresse e a irritação de Heitor com o trabalho acumulado o faziam andar pelos corredores feito uma assombração elegante. Quando ele cruzou com Clara pela primeira vez no corredor principal, o cérebro do ex-mulherengo deu um curto-circuito. Ela era incrivelmente atraente. O instinto antigo de Heitor, aquele que estava adormecido pela promessa ao pai, tentou acordar. Ele parou, bloqueando o caminho dela com sua postura imponente, e soltou um sorriso de canto de boca, aquele mesmo olhar magnético que costumava derreter qualquer mulher nas festas. "O nova por aqui?" perguntou Heitor, a voz intencionalmente baixa e pausada, inclinando-se ligeiramente na direção dela. "Acho que eu saberia se uma presença tão interessante estivesse decorando a minha casa. Qual é o seu nome?" Clara nem sequer piscou. Em seu pânico interno, a mente dela gritava que ele era exatamente o crápula arrogante de quem tinham avisado. Mas em vez de gaguejar ou se derreter pelo perfume caro dele, o filtro dela simplesmente desapareceu. Ela deu um passo para trás, desviou o olhar com um desprezo que Heitor nunca tinha visto na vida e passou por ele como se estivesse desviando de um móvel velho no corredor. Ela não respondeu. Ela simplesmente o ignorou por completo. Heitor ficou estático no meio do corredor. O silêncio dela ecoou como um tapa na sua cara bem feita. Ninguém ignorava Heitor. Ninguém. Nos dias seguintes, a indiferença de Clara virou uma obsessão irritante para o herdeiro. Quanto mais ele tentava testar seu charme, fazendo perguntas capciosas quando ela servia o café ou tentando puxar assunto no escritório, mais ela agia como se ele fosse invisível. Ela entrava, colocava a bandeja na mesa, mantinha os olhos fixos no chão ou nas paredes e saía. Aquilo estava deixando o Heitor louco. A abstinência de festas, a pressão do pai e, agora, uma funcionária que o tratava como se ele fosse um nada. A frustração dele acumulou até o limite máximo em uma tarde de quinta-feira. Heitor estava no escritório, revisando um contrato complexo que parecia não fazer sentido. Clara entrou silenciosamente para trocar as flores do vaso perto da janela. O som sutil dos passos dela começou a irritar o herdeiro, que descontou toda a sua carga de estresse acumulada na primeira oportunidade. "Dá para fazer menos barulho com esse vaso?" disparou Heitor, a voz ríspida, jogando a caneta sobre a mesa de mármore com força desnecessária. "Algumas pessoas aqui trabalham de verdade para sustentar esta casa. Se você não consegue fazer uma tarefa simples, como limpar uma sala sem parecer que está liderando uma escola de samba, sugiro que procure outro emprego." "Você é incompetente ou o quê?"
O silêncio que se seguiu no escritório foi sufocante. O narrador interno de Clara entrou em pânico total. Ela sabia que precisava do emprego. Sabia que responder ao patrão era a passagem direta para a sarjeta, mas o orgulho e a dignidade dela falaram mais alto do que a autopreservação. O medo sumiu, substituído por uma coragem avassaladora que ferveu em seu peito. Clara largou o vaso sobre a mesa lateral com um baque seco. Ela se virou devagar, deu passos firmes até a mesa presidencial de Heitor, apoiou as duas mãos na borda da madeira escura e se inclinou para a frente. Ela quebrou a regra número 1 da casa. Olhou diretamente no fundo dos olhos intensos e escuros dele. A respiração dela estava acelerada, as bochechas coradas de raiva, mas a voz saiu como um trovão firme. "Escuta aqui uma coisa, seu Heitor", disse Clara, sem tremer um único músculo. "O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo, as empresas inteiras na sua mão e essa mansão luxuosa. Mas o respeito não se compra em uma conta bancária. Eu sou uma trabalhadora honesta, não um saco de pancadas para o seu mau humor e a sua frustração. Se o senhor não tem educação, eu tenho de sobra. Então, abaixe o tom de voz para falar comigo." Heitor travou na cadeira. A boca dele chegou a se abrir levemente, mas nenhum som saiu. Ele estava em choque absoluto. Em 35 anos de vida, ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo o seu pai, nos piores dias de fúria, tinha tido a coragem de enfrentá-lo daquela forma tão crua, tão direta e tão desprovida de medo. A audácia daquela mulher era quase violenta, mas por trás do choque inicial, um sentimento perigoso e fascinante começou a brotar no fundo da mente do herdeiro. Ela não era como as outras. Ela não o queria, não o temia e não recuava. E aquilo, para um homem que tinha o mundo aos seus pés, era a coisa mais perigosamente atraente que ele já tinha testemunhado. O impacto das palavras de Clara ainda reverberava pelas paredes de mármore do escritório muito depois de ela ter saído batendo a porta. Heitor continuou estático na cadeira presidencial, os olhos fixos no vazio, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. O choque inicial de ser desafiado logo se transformou em uma teimosia infantil e irritada. Ele era o patrão. Ele era o homem que comandava o império. Como uma funcionária de 20 e poucos anos ousava colocá-lo no lugar daquela forma? "Ah, mas ela não sabe com quem está mexendo", murmurou Heitor, os dentes cerrados, enquanto afrouxava o nó da gravata de seda. "Se ela acha que vai me vencer no grito, está muito enganada. Ela quer guerra? Pois vai ter." Heitor começou a odiá-la. Ou pelo menos era o que ele repetia para si mesmo todas as manhãs diante do espelho, para tentar disfarçar o fato de que o rosto de Clara não saía da sua cabeça. Decidido a vencer aquela queda de braço e fazê-la pedir demissão por conta própria, porque demiti-la pareceria uma assinatura de derrota, ele elaborou uma estratégia implacável, sobrecarregá-la de tarefas. No dia seguinte, a lista de obrigações de Clara triplicou. Heitor exigia que a biblioteca de 3 andares fosse limpa livro por livro, que as pratas da sala de jantar fossem polidas até parecerem espelhos e que os relatórios antigos do arquivo morto fossem organizados por ordem cronológica e alfabética no subsolo. Ele passava por ela nos corredores, de braços cruzados, observando o cansaço nos ombros dela, com um sorriso sarcástico. "Se o ritmo estiver muito pesado para os seus padrões, a porta da rua é serventia da casa, Clara", provocava ele, mantendo a voz baixa e o tom aveludado, puramente intimidante. Mas Clara era uma rocha. Ela olhava para a lista de tarefas, engolia o pânico interno de ver suas articulações clamando por socorro e exibia um sorriso desafiador que desarmava o herdeiro. Ela aceitava cada desafio de cabeça erguida. Limpava, polia, carregava caixas pesadas e, quando cruzava com ele, fazia questão de manter a postura impecável, sem demonstrar uma única gota de fraqueza. Com o passar dos dias, no entanto,
O feitiço começou a virar contra o feiticeiro. A convivência forçada e a observação minuciosa começaram a trincar a armadura de gelo de Heitor. Ele se pegava fingindo ler contratos apenas para observá-la trabalhar pela fresta da porta. Ele passou a admirar a força dela, a dignidade com que ela defendia seu espaço e, secretamente, a forma como o sorriso dela surgia quando ela conversava com os outros funcionários na cozinha. Heitor percebeu que a presença caótica e vibrante de Clara era a única coisa que trazia vida àquela mansão cinzenta. E o pior, o fato de ela não ter medo dele o deixava completamente desarmado. A tensão entre os dois mudou de frequência. Não era mais uma guerra de egos. Era uma atração magnética, pesada, que tornava o ar do mesmo cômodo difícil de respirar. Quando as mãos deles se tocavam acidentalmente na entrega de uma xícara de café, o toque durava segundos a mais do que o necessário. O olhar de Heitor, antes carregado de arrogância, agora queimava com uma intensidade que fazia o estômago de Clara dar voltas. Ele tentava lutar contra o que sentia. Lembrava-se da promessa feita ao pai, do juramento de que não seria mais um canalha mulherengo. Ele não queria transformá-la em mais um caso passageiro de sua lista, mas a resistência dele estava evaporando, até que a corda estourou. Em uma noite chuvosa, Clara estava terminando de organizar os papéis na mesa do escritório de Heitor. Ela se esticou sobre a mesa de mármore para alcançar uma caneta de ouro que havia rolado para longe. Nesse exato momento, Heitor entrou no cômodo. Ao ver a proximidade dela, o instinto dele assumiu o controle. Ele caminhou silenciosamente e parou bem atrás dela, encurralando-a contra a borda da mesa de mármore, apenas para pegar o mesmo objeto. A proximidade física foi avassaladora. Clara travou, sentindo o calor do corpo dele contra as suas costas. A respiração dela acelerou instantaneamente. Quando ela se virou devagar, ficou presa entre a mesa e o peito largo de Heitor. A distância entre os lábios deles era de poucos centímetros. O olhar de Heitor desceu para a boca dela, a temperatura do escritório subindo de forma alarmante. A eletricidade era palpável. O humor ácido sumiu, substituído por uma vulnerabilidade assustadora. Ele se inclinou milimetricamente. O quase beijo estava prestes a acontecer. A pele de ambos arrepiada, quando o som de um trovão estrondoso do lado de fora ecoou, quebrando o feitiço. Clara deu um passo para o lado, o coração batendo na garganta, o pânico tomando conta de sua mente. Heitor recuou, passando a mão pelo cabelo escuro, visivelmente perturbado com o próprio comportamento. Ele olhou para as mãos trêmulas de Clara e o arrependimento o atingiu em cheio. Ele estava agindo exatamente como o predador irresponsável que prometera deixar no passado. Ele estava assustando a única mulher que realmente importava. No dia seguinte, Heitor tomou uma atitude que ninguém na mansão jamais esperaria do herdeiro da fortuna. Ele esperou Clara entrar no escritório para recolher as xícaras. Quando ela fez menção de sair rapidamente, ele pigarreou, a voz baixa, despida de qualquer traço de arrogância. Clara, espere um momento, por favor. Ela parou de costas, os ombros tensos. Heitor deu 2 passos à frente, mantendo uma distância respeitosa. Eu quero te pedir desculpas, disse ele, a voz sincera e carregada de uma maturidade nova. Eu fui imaturo, arrogante e injusto com você desde o primeiro dia. Eu descontei minhas frustrações em quem não merecia e tentei complicar a sua vida porque o meu orgulho não aceitava ser contrariado. Eu não quis te prejudicar e prometo, a partir de hoje, eu não vou mais te incomodar. Você terá a paz que merece para fazer o seu trabalho. Clara se virou devagar, os olhos arregalados de surpresa. O herdeiro implacável estava ali, pedindo perdão com uma sinceridade genuína. Ela apenas assentiu com a cabeça, sem saber o que dizer, e saiu. A partir daquele momento, Heitor cumpriu a palavra.
Ele se afastou por completo, movido pelo medo genuíno de magoá-la ou de passar dos limites do respeito. O silêncio absoluto tomou conta da rotina. Clara entrava no escritório, limpava os móveis e saía. Tudo em um silêncio sepulcral. Heitor mantinha os olhos fixos nos papéis, sem dizer uma única palavra. Mal respirando, até que ela deixasse o recinto. Mas o tiro saiu pela culatra de uma forma hilária e caótica na mente de Clara. O cérebro dela, que antes implorava por paz, agora estava em completo surto. O silêncio de Heitor a estava deixando louca. Ela sentia falta das provocações ácidas, sentia falta da presença imponente dele, dos olhares carregados e até das discussões que faziam seu sangue ferver. Mas o que está acontecendo comigo? Resmungava Clara, andando de um lado para o outro, na área de serviço, batendo o espanador de pó contra a própria perna. Eu queria que ele me deixasse em paz. E agora que ele me deixa, eu fico parecendo uma barata tonta, sentindo falta daquele bloco de mármore arrogante. Acorda, Clara. Ele é o patrão. Movida por uma necessidade irracional de arrancar Heitor daquele silêncio sepulcral, Clara começou a criar desculpas absurdas. Ela inventava pretextos para entrar no escritório e no quarto dele a cada 5 minutos. Se ela já tinha espanado os móveis de manhã, entrava à tarde alegando que uma corrente de ar trouxe poeira. Se o lixo tinha um único papel amassado, ela entrava para esvaziar a lixeira. Tudo apenas para vê-lo, para forçar uma interação, para sentir o perfume caro dele, nem que fosse por alguns segundos. Heitor, é claro, percebeu o jogo caótico dela desde o primeiro momento. Ele via a mocinha que morde entrar e sair com justificativas cada vez mais esfarrapadas, mas mantinha a expressão séria, controlando a vontade avassaladora de sorrir daquele comportamento adorável. Ele adorava ver que a indiferença dela também tinha caído por terra. Em uma tarde ensolarada, Clara entrou no escritório pela segunda vez em menos de 2 horas, segurando um pano de microfibra, e começou a limpar a mesma prateleira de livros de mogno que já brilhava de tão limpa. Ela esfregava o mesmo ponto com uma energia exagerada, o pânico mental gritando que ele estava olhando para as costas dela. Heitor, que estava observando tudo em silêncio de trás de sua mesa de mármore, decidiu que era hora de quebrar o gelo. Ele largou a caneta, inclinou-se para trás na cadeira e soltou uma risada baixa, rouca e incrivelmente charmosa. Essa prateleira já está muito bem limpa, graças a você, que já limpou exatamente 2 vezes só hoje, Clara. Clara travou instantaneamente. O pano de microfibra congelou na madeira. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha, as bochechas ficando intensamente vermelhas. Ela tentou balbuciar uma desculpa, o filtro desaparecendo devido ao nervosismo. É que o lustre lá de cima solta partículas de poeira microscópicas que o olho humano comum não consegue detectar, seu Heitor. Eu estava apenas garantindo a higiene do ambiente de trabalho do senhor. Heitor levantou-se da cadeira devagar, contornando a mesa de mármore com passos calmos e predatórios. A presença dele envolveu o espaço. Ele parou a poucos centímetros de Clara, fazendo-a engolir em seco enquanto olhava para cima. Ele se inclinou na direção do ouvido dela, a respiração dele quente contra a pele arrepiada da jovem, e sussurrou com um duplo sentido provocativo. Partículas microscópicas, é? Ou isso é só uma desculpa muito mal inventada para entrar aqui e me ver, dona Fera? Mas antes de você ver a reação dela diante desse confronto elétrico e descobrir se a dona Fera vai conseguir resistir ao charme do Heitor, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Me conta aqui nos comentários. Com um homem desses provocando tão de perto, você aguentaria firme ou também ficaria sem ar? Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. O termo Dona Fera, saindo da boca de Heitor, com aquela voz rouca e provocativa, fez seu coração errar as batidas.
Ela tentou recuar, mas suas costas já estavam coladas na prateleira de mogno. O orgulho dela tentou se defender através do nervosismo e a boca grande agiu antes que o cérebro pudesse conter. "Não me chame mais assim", disparou ela, o queixo erguido, embora a respiração curta entregasse o tamanho do seu pânico interno. "Eu tenho nome, e é Clara, e eu não preciso de desculpas para entrar em incômodo nenhum. Eu sou paga para limpar essa casa." Heitor não se afastou. Pelo contrário, ele deu mais um passo, reduzindo a distância entre eles a quase nada. Seus olhos escuros brilhavam com uma diversão genuína e uma intensidade que fez a temperatura do escritório subir drasticamente. Ele apoiou uma das mãos na prateleira, logo acima do ombro de Clara, encurralando-a com sua presença imponente. "Viu só? Você é realmente uma fera", murmurou Heitor, o olhar descendo fixo para os lábios dela, a voz descendo mais um tom. "E isso me deixa completamente sem defesas. Eu tentei me afastar, Clara. Jurei para mim mesmo que te deixaria em paz. Mas você entra aqui com esse pano, fingindo limpar o que já brilha, e me olha desse jeito. Eu estou prestes a quebrar todas as minhas regras por sua causa." A tensão elétrica entre os dois era tão pesada que o ar parecia faiscar. Clara segurou o pano de microfibra contra o peito, sentindo a pele arrepiar por inteiro. O humor ácido e as barreiras que os separavam simplesmente desmoronaram naquele segundo. Heitor quebrou o restante da distância, segurando o rosto dela delicadamente com uma das mãos, os dedos longos acariciando a pele quente de sua bochecha. Ele a beijou. Foi um beijo faminto, mas carregado de uma entrega emocional que nenhum dos dois conseguia mais segurar. Clara cedeu imediatamente, deixando o pano cair no chão e envolvendo o pescoço dele com os braços. Não havia mais patrão ou empregada ali. Eram apenas duas pessoas que passaram semanas lutando contra uma atração magnética incontrolável e que finalmente haviam se rendido. Quando se afastaram, a respiração de ambos estava acelerada e os olhos de Heitor mostravam uma vulnerabilidade que ele jamais havia permitido que outra mulher visse. Heitor olhou para Clara, ainda segurando o rosto dela, e uma expressão de preocupação tomou conta de suas feições. Ele deu um passo para trás, pigarreando, e segurou as mãos dela com delicadeza. "Clara, por favor, me desculpe", disse Heitor, a voz sincera e urgente. "Eu não queria que as coisas acontecessem desse jeito, de forma impulsiva. Eu preciso que você saiba que eu não estou querendo me aproveitar de você. Eu te respeito muito, respeito quem você é e o seu trabalho. A última coisa que eu queria era fazer você se sentir desconfortável ou forçada a algo por eu ser o seu patrão." Clara respirou fundo, ajeitando o avental, mas não abaixou a cabeça. O gênio forte dela continuava ali, misturado com uma maturidade admirável. "Eu não sou ingênua, seu Heitor, e muito menos uma vítima", respondeu ela, olhando fixamente nos olhos dele. "Eu sei muito bem o que faço, e se eu permiti esse beijo é porque eu confesso que também estava sentindo algo por você. Toda essa implicância, esse silêncio. Eu sentia falta de você, mas nós precisamos ser realistas. Eu sou apenas uma empregada nesta casa. Isso que aconteceu entre nós não deveria ter acontecido. Os nossos mundos são completamente diferentes." Heitor soltou uma risada curta, mas cheia de sentimento, e apertou as mãos dela com mais força, quebrando qualquer distância formal. "E você acha que eu me importo com isso?" rebateu ele, com os olhos brilhando. "Clara, status social ou o fato de você trabalhar aqui é apenas um detalhe que não muda absolutamente nada para mim. O Heitor do passado podia se importar com o que os outros iam dizer nas festas, mas o homem que está na sua frente hoje só se importa com o que sente. Eu me apaixonei pela mulher que você é, pela sua coragem de me enfrentar. O resto do mundo não significa nada perto disso." Clara olhou para ele,
desarmada pela sinceridade daquelas palavras, e o restante da barreira entre eles finalmente ruiu. A partir daquela tarde chuvosa, a dinâmica na mansão mudou por completo. Eles começaram a se aproximar em segredo, aproveitando os momentos em que Heitor estava livre das planilhas para se conhecerem de verdade. Heitor descobriu que, por trás do gênio forte e da língua afiada, Clara tinha um coração de ouro e uma história de vida linda. E Clara percebeu que o ex-mulherengo irresponsável havia ficado no passado. Heitor estava focado, maduro e a tratava com um respeito e uma doçura que a faziam se apaixonar cada vez mais. O amor deles era real, puro e crescia a cada dia longe dos olhos do resto do mundo. Mas a bolha de felicidade deles estava prestes a estourar por causa de um terrível mal-entendido. Algumas semanas depois, Clara subia as escadas com uma pilha de toalhas limpas. Ao passar perto da porta semi-aberta do escritório de Heitor, ela ouviu a voz imponente do patriarca, seu Ernesto. O tom dele era de cobrança, mas carregado de carinho. Titi, filho, a minha saúde já não é mais a mesma, e você sabe disso, dizia seu Ernesto pausadamente. Antes de morrer, o meu maior desejo é ver você casado com uma mulher de valor e com netos correndo por esta casa. Você tem cumprido a sua promessa de foco no trabalho. Mas e o seu coração? Clara congelou no corredor, o coração dando um salto no peito. Ela prendeu a respiração, aproximando-se um pouco mais da fresta da porta, impulsionada pela curiosidade. Ela ouviu a risada baixa e charmosa de Heitor ecoar pelo cômodo antes de ele responder. Estou apenas esperando a mulher certa, pai, respondeu Heitor, em tom descontraído. Eu não estou mais saindo com uma e com outra por aí, o senhor sabe. Prometi para o senhor que mudei, que o meu foco agora é o trabalho e o crescimento da empresa. O Heitor do passado ficou lá fora. O mundo de Clara desabou naquele exato instante. As palavras de Heitor ecoaram em sua mente como uma declaração de rejeição. Na cabeça caótica e insegura da jovem, Heitor estava dizendo que ainda estava esperando a mulher certa, o que significava que ela, a empregada da casa, era apenas mais um passatempo secreto. Ela achou que ele estava escondendo a relação deles por pura vergonha da sua classe social, mentindo para o pai para manter as aparências de homem focado. Tomada por uma dor insuportável e pelo orgulho ferido, Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela deu um passo para trás, deixou as toalhas sobre um aparador no corredor e saiu correndo dali chorando alto, sem conseguir ouvir o restante da conversa que continuava dentro do escritório. Se ela tivesse ficado mais 10 segundos, teria ouvido Heitor suspirar profundamente, olhar nos olhos de seu Ernesto e abrir o coração com o maior sorriso que já teve na vida. Mas a verdade, pai, é que eu confesso que estou gostando de uma mulher, continuou Heitor, a voz vibrando de orgulho e sinceridade. Ela é linda, trabalhadora, honesta, mas é uma verdadeira fera de tão brava. E eu espero do fundo do meu coração que o senhor goste dela, porque eu tenho certeza de que estou apaixonado de verdade. Seu Ernesto arqueou as sobrancelhas, surpreso e genuinamente feliz com a mudança de postura do filho. E quem é essa moça que conseguiu domar o meu filho? Perguntou o idoso, com um brilho nos olhos. É a Clara, pai, a nossa nova empregada, revelou Heitor, sem hesitar por um único segundo. E quero deixar claro que não é mais uma aventura. Eu mudei, pai. Eu jamais brincaria com os sentimentos de uma mulher como ela. Eu a respeito e quero algo sério. Seu Ernesto sorriu largo, recostando-se na cadeira de couro. Uma onda de nostalgia e aprovação o envolveu. Clara, eu sabia que aquela menina traria luz para esta casa, disse o velho emocionado. Sabe, meu filho, isso me lembra muito o passado. Quando eu conheci a sua falecida mãe, ela também trabalhava como empregada em uma grande propriedade, e eu era apenas um estoquista humilde.
Nós começamos do nada, mas nos amávamos mais que tudo no mundo. Você tem a minha total bênção, Heitor. O dinheiro não compra o amor verdadeiro. Mas Clara não sabia de nada disso. Para ela, o conto de fadas havia terminado da pior forma possível. Nos dias que se passaram, o ambiente na mansão voltou a ficar sufocante. Clara se fechou em uma armadura de gelo ainda mais espessa do que a do início. Ela se tornou fria, distante e tratava Heitor com uma formalidade mecânica que cortava o coração do herdeiro. Quando entrava para servir o café, mal olhava em sua direção. Se ele tentava puxar assunto ou sorrir, ela respondia com monossílabos secos e saía rapidamente. Heitor começou a entrar em pânico. Ele não entendia o que havia mudado da noite para o dia. A angústia de ver a mulher que amava se afastar sem motivo aparente começou a deixá-lo desesperado. Até que, em uma manhã, ele não aguentou mais o gelo. Clara estava terminando de recolher a mesa do café da manhã quando ele se levantou rapidamente, bloqueando a saída dela da sala de jantar. "Clara, chega! Nós precisamos conversar", disse Heitor, segurando-a gentilmente pelo braço, com cuidado para não machucá-la, mas com firmeza suficiente para impedir que ela fugisse. "O que está acontecendo? Há dias você me trata como se eu fosse um completo estranho. O que eu fiz de errado? Me explica, por favor." Clara puxou o braço com força, os olhos faiscando de mágoa e raiva acumulada. A boca grande dela estava pronta para soltar fogo, mas o orgulho a impediu de admitir que estava chorando por ele. "Não toque em mim, seu Heitor!" exclamou ela, a voz trêmula. "Não temos nada para conversar. Eu sou apenas a empregada desta casa e o senhor é o patrão. Vamos manter as coisas exatamente assim, que é como o senhor prefere. Me dê licença." Ela deu as costas e saiu pisando fundo, deixando Heitor completamente sem chão no meio da sala de jantar. Ele passou a mão pelo rosto, frustrado e confuso. O que ele não sabia era que, da poltrona da biblioteca, seu Ernesto havia escutado toda a discussão em silêncio. O velho sábio balançou a cabeça, percebendo que algo estava muito errado entre os dois, e decidiu que era hora de intervir antes que o orgulho de ambos destruísse o que o amor havia construído. O clima na mansão estava insuportável. Mas seu Ernesto já tinha o plano perfeito para consertar o que o orgulho e o medo haviam desencontrado. No fim daquela tarde cinzenta, o patriarca caminhou lentamente até a varanda principal da casa, onde a brisa trazia o cheiro da chuva que se aproximava. Sentou-se em sua cadeira de balanço e, com sua voz mansa e pausada, chamou pela jovem. "Clara, por favor, me traga uma xícara de chá quente aqui na varanda", pediu o idoso. Minutos depois, Clara apareceu segurando a bandeja. Seus olhos ainda estavam levemente inchados e ela mantinha a cabeça baixa, tentando esconder a tristeza que esmagava seu peito. Ela colocou a xícara sobre a mesa lateral com cuidado e fez menção de se retirar imediatamente, mas a voz firme de seu Ernesto a impediu. "Espere um instante, Clara. Sente-se aqui comigo por um momento, por favor", disse ele, apontando para a cadeira ao lado. "Seu Ernesto, com todo respeito, eu tenho muitas tarefas na cozinha e..." Clara tentou usar sua habitual barreira de trabalho para fugir. "As tarefas podem esperar. O coração de um pai, não", interrompeu o velho, com um sorriso acolhedor que desarmou a jovem. Clara, engolindo em seco, sentou-se na ponta da cadeira, tensa. Seu Ernesto olhou para o horizonte por alguns segundos antes de começar a falar, fingindo uma naturalidade sábia. "Sabe, Clara, o meu filho Heitor é um bom rapaz. Ele cometeu muitos erros no passado, viveu uma vida vazia, mas ele finalmente amadureceu. E nos últimos dias, ele me confessou algo que encheu o meu coração de idoso de orgulho. Ele me disse que está completamente apaixonado por uma moça trabalhadora, incrivelmente bonita, honesta e muito esforçada." Clara sentiu uma pontada violenta no peito.
Ela abaixou os olhos para as próprias mãos, apertando o tecido do avental. O pânico mental dela disparou. Ela tinha certeza absoluta de que seu Ernesto estava falando de alguma jovem rica da alta sociedade que Heitor havia conhecido para se casar e cumprir a promessa. As lágrimas começaram a queimar suas pálpebras, mas ela se forçou a continuar ali, ouvindo o que achava ser a sua sentença de esquecimento. Seu Ernesto observou a reação dela com um brilho divertido nos olhos e completou, usando as palavras exatas que selariam o destino dos dois. Mas o Heitor me pediu paciência. Ele me avisou que essa moça tem o gênio muito forte, que é uma verdadeira fera de tão brava, mas que ele a ama mais que tudo no mundo e quer casar com ela. Na mesma fração de segundo, o mundo de Clara parou. Suas pupilas se arregalaram. A palavra fera, o apelido carinhoso e secreto que Heitor usava para provocá-la no escritório, ecoou na varanda. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas desta vez não eram de dor, mas sim pelo choque da revelação. A ficha caiu com a força de um trovão. A conversa que ela havia escutado pela metade no escritório não era sobre outra mulher. Heitor estava falando dela. Ele tinha orgulho dela. Ele a amava. Seu Ernesto, o Senhor sabe, balbuciou Clara, a voz falhando por completo. O idoso soltou uma risada calorosa, esticando a mão enrugada para dar um leve aperto na mão trêmula de Clara. Eu sou velho, minha filha, mas não sou cego, e sei reconhecer o amor verdadeiro porque vivi um exatamente igual. Vá atrás dele. Ele está no Jardim dos Fundos, tentando entender por que a vida dele perdeu o sentido nos últimos dias. Clara não esperou mais nenhuma palavra. Ela se levantou da cadeira, pediu licença com um aceno rápido e correu. Ela atravessou os corredores luxuosos da mansão, desfez o nó do avental pelo caminho e empurrou as grandes portas de vidro que davam para o imenso jardim. Heitor estava parado de costas, perto do chafariz de pedra, com as mãos nos bolsos da calça social e a cabeça baixa, imerso em uma solidão profunda. O som dos passos rápidos na grama o fez se virar devagar. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, Clara diminuiu o espaço entre eles, jogou-se em seus braços, envolveu seu pescoço com força e o surpreendeu com um beijo apaixonado, necessitado e cheio de arrependimento. Heitor travou por um segundo, surpreso com o impacto, mas seu corpo respondeu instantaneamente. Ele a segurou pela cintura, erguendo-a levemente do chão, devolvendo o beijo com toda a intensidade que estava acumulada em seu peito há dias. A eletricidade entre eles voltou com força total sob o céu do fim de tarde. Quando se afastaram milimetricamente, Heitor a encarou com os olhos brilhando de confusão e alívio, soltando aquele sorriso de canto de boca que ela tanto amava. Você é completamente maluca. Mas eu amo você de um jeito que nem consigo explicar, brincou Heitor com a voz rouca acariciando o rosto dela. Me desculpe, Heitor, disse Clara, as lágrimas rolando pelo rosto, enquanto sua boca tentava explicar tudo de uma vez. Eu fui uma boba. Eu escutei sem querer uma parte da conversa que você estava tendo com o seu pai no escritório semanas atrás. Eu achei que você tinha vergonha de mim, achei que estava esperando outra mulher e que eu era só um passatempo. Eu entendi tudo errado e... Heitor não a deixou terminar a enxurrada de palavras. Ele sorriu, com os olhos transbordando de ternura, e a calou com outro beijo rápido e carinhoso. Meu pai já está velho e deixou bem claro que quer me ver casado e com netos correndo por essa casa. Sussurrou Heitor, colando sua testa na dela, a respiração unida. E como eu fiz uma promessa de que só ficaria com uma mulher se fosse para casar, acho melhor a gente não deixar o velho Ernesto esperando. Você aceita ser a minha esposa, dona Fera?
Emocionada, com o coração explodindo de felicidade, Clara sorriu largo e assentiu com a cabeça, selando o compromisso nos braços do homem que jurou distância de mulheres, mas que não conseguiu resistir à única que teve a coragem de desafiá-lo. 6 meses se passaram voando, e a imensa mansão, que antes parecia um mausoléu de mármore cinzento e silencioso, vestiu-se com a sua roupa mais bonita. O Jardim dos Fundos foi transformado em um cenário de conto de fadas, decorado com flores brancas e luzes calorosas que piscavam como estrelas ao anoitecer. Era uma cerimônia íntima, reservada apenas para as pessoas que realmente importavam. No altar, Heitor esperava. Usando um terno escuro, perfeitamente alinhado, ele não conseguia disfarçar o tremor sutil em suas mãos. O homem que antes comandava festas com arrogância, agora tinha os olhos fixos na entrada do jardim, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no peito. Quando a música começou a tocar, Clara surgiu. Ela caminhava radiante, usando um vestido branco simples, mas de uma elegância de tirar o fôlego. Sua beleza natural brilhava, e ela mantinha o queixo erguido, com o mesmo olhar firme e destemido que um dia desarmou o herdeiro. Ao vê-la se aproximar, Heitor não aguentou. Uma lágrima solitária rolou pelo seu rosto enquanto ele exibia um sorriso de puro orgulho e devoção. Ao receber a mão de Clara no altar, ele sussurrou um "Você está linda, minha fera", fazendo-a sorrir com os olhos marejados. Diante de um seu Ernesto emocionado na primeira fileira, eles disseram o sim mais convicto de suas vidas, selando um amor que nasceu do conflito e se transformou em eternidade. A felicidade que se instalou naquela casa só se multiplicou. Exatamente 1 ano após o grande dia, as paredes da mansão ganharam uma nova trilha sonora. O chafariz de pedra do jardim, que antes testemunhava a solidão de Heitor e o choro escondido de Clara, agora passava as tardes ouvindo os risos inocentes e os passos desajeitados do primeiro filho do casal, o pequeno Ernesto Neto. Heitor revelou-se um pai incrivelmente babão e presente, abandonando completamente qualquer resquício daquela vida vazia do passado para se dedicar à sua família. Clara continuava com seu gênio forte, colocando ordem na casa e na vida de Heitor, mas agora com os olhos brilhando de realização. Anos mais tarde, o tempo cobrou o seu preço de forma natural. Seu Ernesto, com a saúde já bastante fragilizada, recolheu-se em seu quarto em uma tarde tranquila de domingo. Heitor e Clara sentaram-se à beira da cama, segurando suas mãos cansadas, enquanto o pequeno neto brincava no tapete logo em frente. O velho olhou para o filho, depois para a nora, e um sorriso sereno e cheio de paz iluminou seu rosto enrugado. Ele apertou debilmente a mão de Heitor e murmurou suas últimas palavras. "Obrigado, meu filho, por não deixar este velho esperando e por me mostrar que o nosso nome agora está guardado pelo amor de verdade." Seu Ernesto faleceu em paz naquela mesma tarde, com o coração plenamente realizado e com a certeza absoluta de que havia cumprido sua missão na terra. Ele não deixou apenas uma fortuna material. Ele deixou o seu bem mais precioso, o seu filho Heitor, finalmente feliz, maduro e vivendo uma vida cheia de significado ao lado da única mulher que teve a coragem de salvá-lo de si mesmo. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que o orgulho e os julgamentos precipitados podem até tentar afastar duas pessoas. Mas quando o destino decide cruzar os caminhos de uma mulher destemida com um homem que precisava acordar para a vida, não há promessa ou barreira social que consiga segurar a força do amor verdadeiro. A história de Heitor e Clara fala sobre como a coragem de bater de frente e exigir respeito pode quebrar a armadura do coração mais gelado do mundo, transformando a arrogância em cumplicidade e a solidão em uma família real. E lembra,
Todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curtes, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Heitor e Clara continuem sendo contadas. E para encerrar o nosso capítulo de hoje, eu não podia deixar de passar aqui para agradecer um comentário em especial. A Eva Mendes escreveu uma coisa tão bonita, tão cheia de verdade, que não tinha como a gente ignorar. Sabe, Eva, ler o que vocês escrevem aqui é o que dá sentido a todo esse trabalho. A gente coloca tanta dedicação em cada cena, em cada vírgula do roteiro, só para ver essa resposta de vocês. É um privilégio enorme ter vocês aqui no Tramas de Amor. Obrigado por dividirem o tempo de vocês com a gente, por cada like e por cada história que vocês vivem junto com os personagens. Que a semana de vocês seja iluminada e que não falte amor aí na casa de cada um. E agora, eu passo a bola para nossa escritora, a Lisa. Ela preparou uma daquelas reflexões para a gente levar para casa e pensar com calma. Tá com você, Lisa. Olá, time. Eu sou a Lisa e hoje essa história do Heitor e da Clara me fez refletir um pouco. Durante muito tempo, o Heitor acreditou que o poder estava no que ele possuía e que sua armadura de arrogância o tornaria invencível. Mas às vezes é preciso que a vida nos coloque em um lugar de humildade para que a gente finalmente consiga enxergar a verdade. Isso me fez lembrar de um princípio precioso que está lá em Provérbios 16:18, que diz: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. O Heitor estava caminhando para sua própria ruína, escondido atrás de suas posses, até que a Clara apareceu não com aplausos ou submissão, mas com a verdade. Ela foi o instrumento que Deus usou para quebrantar o coração dele. A grande virada do Heitor não foi ter mudado de status, foi ter entendido o valor da verdadeira transformação que vem de dentro. A Bíblia nos ensina, em 2 Coríntios 5:17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa história nos lembra que nunca é tarde para deixar o orgulho de lado, pedir perdão e recomeçar. O que sustenta uma vida de paz não é o que a gente ostenta. É a nossa capacidade de ser verdadeiros, de amar com pureza e de reconhecer que diante do amor de Deus e do próximo somos todos iguais. No final, o que realmente fica é a coragem de ser quem fomos chamados para ser. Pessoas de caráter, de fé e de amor. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.